Parece improvável, mas esse CD tem tudo a ver com o início de uma revolução que mudou para sempre a forma como a gente consome. Eu sou Pedro Carvalho, analista de tecnologia da Empíricos Gestão, e no episódio de hoje a gente vai continuar a nossa jornada do consumo, explorando a fascinante história do e-commerce, desde os primeiros experimentos até as inovações mais ousadas e surpreendentes. Tech Rider está começando agora e prometo que até o final você vai entender o que esse CD e o e-commerce têm em comum. Vem comigo! Antes dos sites modernos e aplicativos que a gente usa hoje, alguns avanços pavimentaram o caminho para o e-commerce. A gente pode citar, por exemplo, o padrão EDI, ou Intercâmbio Eletrônico de Dados. Sua inspiração surgiu no pós-guerra, quando a complexidade logística para orquestrar os transportes entre as nações aliadas parecia uma barreira intransponível. Edward Gilbert, o então sargento do exército americano, percebeu que o segredo para um sistema eficiente de logística e comércio era a padronização e automatização da troca de dados. Essa visão inspirou os desenvolvimentos posteriores na década de 60, quando tecnologias mais avançadas como os computadores e as redes começaram a tornar o EDI uma realidade. Ao mesmo tempo, surgiram os primeiros sistemas de transferência eletrônica de fundos, ou EFTs, que permitiam transferir dinheiro entre bancos de forma eletrônica. Para a época, isso foi um grande avanço, já que antes as transações financeiras eram feitas com cheques ou em dinheiro, o que demandava muito mais tempo e esforço. Embora as transferências ainda fossem algo restrito a grandes corporações e bancos, esse avanço começou a preparar o terreno para o que mais tarde se tornaria a base das transações digitais no e-commerce. Além das transações e trocas entre grandes corporações, alguns visionários perceberam o potencial dessas tecnologias para o consumidor final. Um desses foi o britânico Michael Aldrich, que em 1979 criou um sistema em que uma televisão foi conectada a um computador por meio de uma linha telefônica, permitindo ao usuário fazer compras diretamente da sua TV. Claro, as conexões naquela época eram bem lentas e a tecnologia estava bem longe de ser como que a gente tem hoje em dia. Mas a ideia de comprar sem sair de casa começava a ganhar forma e não parecia assim algo tão futurista assim. Pouco tempo depois, em 82, surgiu a Boston Computer Exchange, BCE, considerada a primeira empresa de e-commerce do mundo. Antes da internet como conhecemos, o BCE usava um sistema simples de mensagens, acessado por telefone, para permitir que as pessoas combinassem transações de compra e venda de computadores usados. Esses primeiros passos, embora simples, quando comparados com as tecnologias atuais, foram essenciais para a transformação do comércio físico para o digital. Eles mostraram que, mesmo com as limitações tecnológicas e sistemas rudimentares, já era possível transformar a maneira como as pessoas compravam. Esses pioneiros criaram as bases para o futuro, que com o tempo as compras seriam feitas de qualquer lugar, a qualquer hora, sem precisar sair de casa. Os avanços dessa época eram os primeiros sinais de um grande salto tecnológico. Em 89, a criação da World Wide Web transformou a maneira como o mundo se conectava e, de repente, a comunicação entre cientistas e pesquisadores deixou de ter fronteiras. Naturalmente, as aplicações da web iam muito além das pretensões de Tim Berners-Lee, seu criador, e a nova invenção virou terreno fértil para empreendedores visionários. Um destes visionários, inclusive, era um ambicioso executivo de Wall Street, que viu no crescimento da internet uma oportunidade única. Após concluir que o arrependimento de não aproveitar essa oportunidade seria muito maior que os riscos de deixar de lado sua prestigiosa posição na D. E. Shaw, empresa multinacional de gestão de investimentos, ele toma sua decisão e cria sua companhia, a Amazon.com. Coincidentemente, no mês seguinte ao lançamento da companhia, um britânico chamado Dan Kohn realiza o que é considerada a primeira transação 100% online, um CD do Sting, do álbum Ten Summoner's Tales. Apesar de já terem acontecido outras transações no passado, essa foi a primeira cujo pagamento online aconteceu, utilizando criptografia para transmitir os dados de forma segura e confiável. Inclusive, confiança era o grande empecilho para a realização de pagamentos online, pois havia essa insegurança dos usuários relacionada ao fornecimento de informações de cartão de crédito na internet. E foi aí que a tecnologia veio novamente para ajudar. O início da década de 90 viu o surgimento dos browsers, que facilitou o acesso à web e tornou a navegação mais simples e amigável. Um destes era o Netscape Navigator, que deu um grande passo para a evolução do comércio online ao criar
o SSL, um protocolo de segurança que criptografa dados sensíveis, como as informações do cartão de crédito. Essa importante inovação ajudou a reduzir os riscos de fraude e trouxe maior segurança para as transações online. Rapidamente, novas companhias de e-commerce surgiram e, com elas, novas formas de interação entre os vendedores e compradores. O eBay, com seu modelo de leilão entre usuários, permitiu que qualquer pessoa, em qualquer lugar que tivesse uma conexão com a internet, pudesse expor seus produtos a potenciais compradores. O sucesso dessas novas plataformas já apontava para os novos caminhos do consumismo. Finalmente, a gente não pode esquecer do impacto do PayPal, criado em 98. Com um sistema de pagamento inovador, o PayPal ajudou a diminuir os receios dos consumidores em relação às transações digitais, criando uma forma confiável e rápida de pagar por compras online. Esses avanços tecnológicos foram essenciais para o e-commerce inicial, tornando as compras online mais acessíveis, seguras e confiáveis, criando as bases para o que viria a seguir. Com todos os avanços tecnológicos, vieram também promessas de um mundo hiperconectado e a quantidade de companhias.com explodiu. Nomes curiosos como Pets.com e Webvan passaram a ser as queridinhas de Wall Street. A promessa era ousada, revolucionar o comércio para sempre. Esse era o espírito do final da década de 90, quando a internet parecia ser a nova fronteira do sucesso financeiro. Mas, como a gente descobriu rapidamente, nem todas as promessas se cumprem. Durante o auge da bolha das .com, startups de e-commerce surgiam a cada esquina virtual, embaladas pela ideia de que bastava ter um site e uma ideia para conquistar o mercado. Investidores despejavam bilhões nesses negócios, acreditando cegamente no potencial transformador da internet. Era um momento de entusiasmo super desenfreado, mas também de muitas apostas arriscadas, para não dizer irresponsáveis. Mas como construir algo sólido em um terreno tão instável? Muitas dessas empresas tinham algo em comum: negócios completamente insustentáveis. Gastavam mais do que arrecadavam, focavam no crescimento acelerado e negligenciavam o básico, um modelo de negócios viável. Quando os anos 2000 chegaram, a bolha estourou e, com ela, a confiança do mercado. O índice Nasdaq, um termômetro da indústria tecnológica, despencou. Empresas promissoras fecharam as portas, milhões foram perdidos. Foi um colapso que nos deixou uma lição super amarga, mas necessária. Nem todas as empresas sucumbiram, entretanto. A Amazon, eBay, por exemplo, sobreviveram e prosperaram. Elas se adaptaram, aprenderam com os erros de seus concorrentes, investiram na inovação e, acima de tudo, focaram no que realmente importa: atender bem seus clientes e operar de maneira sustentável. Com o estouro da bolha das .com, parecia que o sonho do e-commerce estava ameaçado, mas, longe de ser o fim, aquele momento marcou o início de uma nova fase, a sua maturação e expansão. No começo dos anos 2000, a internet continuou seu crescimento. A chegada da banda larga trouxe algo revolucionário, conexões mais rápidas e estáveis. Comprar online passou a ser uma experiência muito mais prática e confiável, atraindo milhões de novos consumidores. Mas não foi só a internet que evoluiu. As entregas também ganharam agilidade. Com cadeias logísticas mais eficientes, a promessa de receber um produto rapidamente se tornou realidade. E quanto à segurança? Bem, ela era uma preocupação constante. Foi nessa época que ferramentas como o PayPal e os certificados de SSL se tornaram indispensáveis. De uma hora para outra, passar o número do cartão de crédito online deixou de ser um salto de fé e passou a ser uma prática segura. Ainda faltavam algumas peças para impulsionar o e-commerce. Uma delas foi a democratização da criação de lojas online. Plataformas como Shopify e Magento permitiram que qualquer pessoa, de grandes empresas a pequenos empreendedores, criassem sua loja virtual. E mais, com código aberto, programadores do mundo inteiro podiam adicionar novas funções e personalizar a experiência de compra. Quase na mesma época, veio uma outra peça super importante: o desenvolvimento e explosão dos smartphones. O seu avanço transformou o e-commerce em m-commerce, o comércio mobile. Hoje, comprar um produto está a poucos toques de distância, literalmente do seu bolso. E para acompanhar esse movimento, surgiram carteiras digitais, como o Apple Pay, Google Wallet, que tornaram os pagamentos tão simples quanto um toque na tela. Nesse cenário, as redes sociais também encontraram seu espaço. Com o tempo, elas se tornaram verdadeiros centros comerciais. Hoje, você não precisa sair do Instagram ou do Pinterest para comprar aquele produto que chamou sua atenção. Além disso, ferramentas como o marketing de influência e os conteúdos gerados pelos próprios usuários impulsionaram a confiança no ambiente digital. Só que aí veio 2020. E o mundo mudou de uma forma que poucos poderiam prever. A pandemia da Covid-19 não apenas alterou a forma como vivemos, mas também como a gente consome.
Ela acelerou mudanças que já estavam em curso e consolidou ainda mais o e-commerce. Com lojas físicas fechadas ou operando de forma limitada, o comércio eletrônico se tornou um verdadeiro salvador para muitos consumidores. De alimentos a itens de entretenimento, a necessidade de comprar online cresceu exponencialmente. Para se ter uma ideia, só nos Estados Unidos as vendas online cresceram incríveis 44% em 2020, avançando o e-commerce em cerca de 5 anos, em apenas alguns meses. Mas o impacto não se limitou a um único setor. Começou com bens essenciais, como alimentos e produtos de higiene, mas logo se expandiu para brinquedos, móveis, cosméticos e até mesmo bebidas e mídia. Consumidores começaram a explorar novas marcas, experimentar compras de categorias que antes pareciam super improváveis no mundo online. E os varejistas? Eles tiveram que se reinventar rapidamente. Foi nesse momento que o conceito de omnichannel ganhou destaque. Estratégias como compra online e retire na loja se tornaram indispensáveis, oferecendo aos seus clientes a flexibilidade que tanto precisavam. E além disso, empresas expandiram sua infraestrutura de entrega e criaram pontos de retirada autônomos, garantindo conveniência e eficiência. Outro grande vencedor, é claro, foi o pagamento digital. Com o aumento das compras online, o uso das carteiras digitais cresceu rapidamente. E no auge da pandemia, os pagamentos por aproximação conquistaram ainda mais espaço, eliminando a necessidade de contato físico, algo que passou a ser prioritário. A necessidade de adaptação também trouxe inovações. Eventos de live commerce, onde produtos são apresentados em tempo real, ganharam força. E o social commerce, o comércio pelas redes sociais, explodiu, transformando o Instagram e outras plataformas em grandes espaços para divulgação de produtos, com influenciadores e marcas se acotovelando para engajar seus públicos e estimular suas vendas. Finalmente, a pandemia expôs as fragilidades das cadeias de suprimento globais. Empresas enfrentaram escassez de estoque e atraso no transporte, o que trouxe uma lição muito clara. Era necessário construir cadeias de suprimento muito mais resilientes e diversificadas. E foi exatamente isso que muitas fizeram, investindo em sistemas avançados de gestão e diversificando seus fornecedores. A gente falou muito sobre o e-commerce, como ele evoluiu, desde os primeiros passos até as experiências incrivelmente fluidas de hoje em dia. Mas agora é olhar para frente. O que vem por aí? Um futuro onde comprar não vai ser só conveniente. Ele vai ser pessoal, intuitivo e, acima de tudo, confiável. A gente pode citar muitas inovações transformadoras, como entregas por drones, novas moedas e meios de pagamento, manufatura em tempo real, entre várias outras. Mas é provável que os grandes impulsionadores do futuro vão ser inteligência artificial e realidade aumentada. Ao invés de perder tempo com aquele eterno rolar de tela, vai entrar em cena o seu assistente de IA, o seu parceiro de compras. Ele vai conhecer sua personalidade e estado de espírito, lembrar das suas preferências e vai fazer sugestões que realmente fazem sentido para você. Talvez algumas críticas também. Nada aleatório, nada insistente. Vai ser prático e certeiro. Como se fosse um amigo seu te ajudando com as compras. E com a realidade aumentada, as coisas vão ficar ainda mais interessantes. O online e o real vão se fundir de forma inexorável. E as experiências de compra se tornarão muito mais imersivas. Chega de trocar de roupa para experimentar outra. Vai ser preciso apenas um estalar de dedos para ver como uma roupa fica em você. E quanto à decoração das lojas ou dos sites, elas serão dinâmicas, garantindo que você tenha a experiência mais agradável possível. E as vitrines se tornarão coisa do passado. Porque a qualquer momento que você desejar, tudo poderá ser uma vitrine. E os manequins vão ser os próprios consumidores, que não só expõem aquilo que usam, mas mostram como usam, os verdadeiros influenciadores. Tudo isso de forma instantânea e acessível. O mais incrível nisso tudo é que não é só sobre tecnologia, é sobre você, sobre dar mais confiança às suas escolhas de consumo. Chega de ficar adivinhando se algo vai caber, se vai combinar, se realmente é o que você procura. Com a IA, você vai ter um assistente que age como um amigo confiável, sempre por perto, focado em suas necessidades. E com a RA, você transforma as possibilidades em algo palpável. É como se o futuro estivesse ali, ao seu alcance, ajudando a comprar com mais segurança, inteligência e, principalmente, prazer. O futuro do consumo não vai ser sobre substituir as conexões humanas, mas amplificá-las. A materialização do consumo vai deixar de ser apenas uma transação e vai passar a ser uma experiência de confiança e descoberta. E quer saber? Esse futuro pode estar mais perto do que a gente imagina. Chegamos ao final dessa série de 2 capítulos e vimos que o consumo não é bom ou mal por si só. Ele é apenas a manifestação das nossas necessidades sociais amplificadas pelas tecnologias disponíveis, e a sua evolução é indissociável da evolução do comércio. Online ou offline, a gente está sempre no centro dessa força intensa que cria e move mercados gigantescos. Isso certamente não vai mudar tão cedo. Se você chegou até aqui,
Muito obrigado pela sua companhia. Dá um like, não deixa de compartilhar com seus amigos, se você gostou, é claro. Um grande abraço para você e a gente se vê no próximo episódio. Tchau!